Hello everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 45.2 de Review and Exercise sobre o tema de Reading Strategies. Agora sim, let's go! Aula 45.2, a gente viu lá, let's read the world, vamos ler o mundo. E, olha só, eu tenho aqui uma espécie de pontos sobre a nossa aula. Então, a gente viu 3 estratégias de leitura que foram elas a prediction, que também é conhecida como assumption, que é o ato de prever antes de começar a ler, né? Então, você vai aí dar uma olhada no seu texto, na sua imagem, porque o texto também pode vir com imagem, e você vai tentar fazer inferência dessas situações da imagem, de coisas que você consegue já identificar no texto, sem ao menos fazer a leitura, tá? E essa questão da prediction. Já temos a skimming, que é a leitura, o skimming, né? Que é a leitura onde você vai fazer aquela leitura rápida, lendo os parágrafos, o primeiro, o segundo parágrafo, o último parágrafo, o título, o subtítulo, prestar também atenção nas questões, nas pistas tipográficas, também na prediction você vai prestar atenção nisso. E temos o scanning, que é uma leitura mais específica, onde ele pede aí, principalmente no enunciado, quando ele te pede questões mais específicas do texto. Então, onde você vai procurar por palavra-chave que aparece lá no seu enunciado e procurar lá no texto. Então, temos aí alguns pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, para comentar aqui antes de fazer nossas atividades. Leia as questões antes de ir ao texto. Isso é a primeira coisa que você vai fazer pegando uma questão de interpretação. Sempre leia a questão antes de ir para o texto. Mas se o texto está chamando a atenção, não vá. Leia primeiro as questões para você não perder tempo. Assim você terá uma ideia do assunto geral. Observai a tipografia, títulos, gráficos, símbolos, tabelas, ilustrações, etc. São muito importantes no processo de inferência, de você tentar entender o que significa cada uma dessas coisas. Identificar as palavras cognatas. Elas facilitam a compreensão do texto. Como a gente viu, né, tivemos uma aula de cognatos e também de falsos cognatos. Elas são interessantes que você consiga identificar, principalmente quando são cognatos. E claro, saber também dos falsos cognatos, porque pode parecer cognato, mas na verdade são falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas não são. Identificar também palavras conhecidas, aquelas que você aprendeu com outras leituras em inglês, por meio de jogos ou até mesmo no seu dia a dia. Responder as questões de acordo com o texto. Às vezes o seu conhecimento prévio do assunto pode ajudar, mas sempre verifique a informação antes de marcar a alternativa, porque às vezes você consegue responder uma questão assim pelo seu conhecimento prévio. Eu sei muito, vamos supor, sobre tatuagem. Vamos supor que você saiba, não eu, Patrícia, você, tô dando um exemplo. Então você sabe que a tatuagem é feita assim e assado. Então, lá no seu texto está falando sobre tatuagem, e aí a pergunta é sobre tatuagem, você sabe muito bem que aquela alternativa ali não faz o menor sentido, porque você tem um conhecimento prévio sobre o assunto. Isso até te ajuda a eliminar algumas alternativas erradas. E é isso, gente. Para você ter uma leitura muito melhor de um texto em inglês, uma interpretação também melhor de um texto em inglês, é interessante que você consiga aplicar essas técnicas de leitura que você naturalmente já faz em português, quando você faz interpretações em português. Então, eu só estou nomeando essas técnicas de leitura, mas você já naturalmente faz. Tanto é que quando eu comentei dessas 3, você falou, deve ter pensado, mas eu faço isso naturalmente. Sim, porque elas já fazem parte da nossa vida, só que elas têm uns nomezinhos ali só para identificar elas. E é isso. Então, você vai ter aí umas 3, eu acho, questões de interpretação, como eu falei. Antes de ler o texto, vai lá para o seu enunciado, vê o que ele está te pedindo. E é isso. See you right away. Let's correct. Let's go. Vamos corrigir a atividade de sala, não perder tempo, né? Porque o tempo, gente, ele passa rápido. Quando eu já vejo, já foi embora. Inclusive, ó, já tá, 0 minutos. Mentira, 14 minutos ainda. Vamos lá.
De momento de tirar suas questions, temos aí uma questão tirada do Enem. Todas essas foram tiradas do Enem, tá? Enem 2018, mas antes de você querer dar uma olhada nesse texto, já sabe, né? Vai lá no enunciado. Eu não fiz assim, eu não faço assim nas nossas atividades por conta do tempo, né? Porque se eu for ficar lendo o enunciado uma vez e depois ir lá no texto e depois ler o enunciado de novo, demora muito. Então, acaba que faço diferente aqui. Mas o certo é que você faça isso, tá? No cartoon, a crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que... Isso aqui você vai aplicar muito seu conhecimento de mundo, tá? Porque tem algumas alternativas aqui que nem são verdades. Então é um cartoon, você sabe que o cartoon ele traz muito também a questão de ser cômico, engraçado, fazer uma sátira ali, tirar um humorzinho básico. E aqui no caso é uma crítica também. E está no fato da sociedade que exige que o adolescente faça o quê? O que tem um adolescente aí? Se aposente prematuramente. Cara, doideira, né? Mas olha só. Amadureça precocemente. Estude aplicadamente. Se forme rapidamente. Ouça atentamente. Mais uma vez, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Olha lá, vamos lá para a nossa questão. Então, você sabe que o cartoon ele traz esse viés mais de humor, de crítica com humor, sátira. Então, você tem duas pessoas, dois adolescentes, né? Já que a gente falou lá que se trata de adolescente. E a linguagem não verbal, ela não te dá muita informação, né? São dois adolescentes andando, então ele não te dá muita informação. Então vamos logo para o texto, onde você tem, abre aspas aí, um deles fala o seguinte: When I was 5, então a gente tem aqui o número 5, logo dando uma olhadinha eu tenho o número 10, mais outra olhadinha, só temos esses dois números, né? Então vamos lá. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Então ele fala, quando eu tinha 5 anos, everyone, que é a mesma coisa que everybody, todo mundo, told me, me disse, para ser, olha o verbo to be aí, to be, ser na sua forma, né, sem estar conjugada, a big boy. O que é isso? O que é um big boy? Um garoto grande, né, um garoto grande. Ou seja, com 5 anos, me disseram para ser um menino grande. O que é isso? Não de tamanho, mas assim, seja mais maduro, pare de chorar. Nessas questões, né? Você já tem que ser grandinho, com 5 anos, o que não faz o menor sentido, né? When I was 10, quando eu tinha 10, aí já aumentou 5 anos de vida. They told me I should be more mature. Então, quando eu tinha 10... eles me disseram que eu deveria ser, I should be, deveria ser, more mature. Mais mature, você consegue imaginar aí que mature pode ser o quê? Maduro. Big boy, garoto grande, né? Não de tamanho, e sim de questão de conhecimento, de comportamento. Mature, maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. Aí você sabe que você tá aí tendo tá crescendo aí a situação. Porque ele fala, agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Agora que ele é um adolescente. Faz sentido? Não faz. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. E você consegue reconhecer a palavra high school, que é uma palavra cristal, né? Que a gente também pode falar cristal. Que é uma palavra que ela é inglesa, né? Mas a gente também usa no português, né? Querendo ou não, a gente sabe que high school significa ensino médio, né? Muito bem. Então, lá no final que ficou para traduzir ainda, ele fala, at this rate, nesse ritmo, I'll be eligible, ou seja,
eu serei elegível para o Social Security. O que é Social Security? Então, social é social. Security vai ser aí a questão do seguro social, do INSS. Seguro social, INSS, você pensa o quê? Aposentadoria. Então, nesse ponto, eu vou ser, como eu posso dizer, elegível no sentido de eu vou poder participar aí do seguro social antes de eu me graduar do ensino médio. Porque você percebe aqui, ó, com 5 anos era para eu ser um garoto grande, com 10 era para eu ser maduro, agora é para eu começar a agir como um adulto na adolescência. Então, nesse ponto, ele vai ficar ok para ele ir para o seguro social, né? Já se aposentar antes mesmo do ensino médio. Então ele está fazendo uma crítica com humor em relação ao que os adultos querem que ele seja, que a sociedade, no caso, exige do adolescente. Então, aí a resposta fica como? Amadurecer precocemente? Estudar aplicadamente? Se formar rapidamente? Então, olha só, gente, a gente não está falando sobre se aposentar prematuramente, né? Porque, né, como eu falei lá, gente, não faz o menor sentido se aposentar prematuramente. Não faz o menor sentido. Amadurecer precocemente, estudar aplicadamente, se forme rapidamente, ouça atentamente. Você poderia pensar no estudar aplicadamente, porque faz sentido aí, né? A sociedade exige isso do adolescente. Ouvir atentamente também faz sentido. O que não faz muito sentido é a letra A, a letra D e até a letra B. Mas é exatamente a letra B a resposta. Se amadurecer precocemente, porque aqui no texto ele está dizendo essa questão de ser um garoto grande, ser mais maduro com 10 anos, de agir como um adulto. Então, se você tem que ser um garoto grande, não na altura, mas no sentido de comportamento, e ser mais maduro, você está falando para ele ser o quê? Para ele amadurecer precocemente. Então, se você fosse usar o seu conhecimento de mundo aqui, você provavelmente erraria, porque você ia querer marcar o estudar e o ouvir atentamente. Porque esses três aqui você acharia um pouco fora da curva, mas é exatamente a letra B, amadurecer precocemente. Eu vou passar aqui o meu slide, mas o meu slide está com a resposta errada, tá? Tá na A, mas é porque ele foi errado, isso aí, que eu esqueci a palavra, isso aí. Vamos para 2, que é essa questão aqui que também caiu no Enem em 2010. Então, definida pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Então, são 8 objetivos a serem alcançados até 2015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como você pode ver. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles, aqui são 2, tá? 2 deles, 2 pontos. Então, o que ele quer dizer com isso? Apesar da diversidade cultural, porque os países, eles têm as suas diversidades culturais, certo? São diferentes, são culturas diferentes, cada país vai ter uma cultura diferente. Tem uns que a cultura é muito, muito, muito mais diferente do que a sua. Mas tem 2 objetivos aí, 2, que são comuns ao mundo todo, que independentemente da diversidade cultural, são problemas em todos os países. E esse aqui é uma ótima atividade para você usar o seu conhecimento de mundo, que de fato você vai conseguir aplicar. Porque lá na questão número 1, por mais que você usasse seu conhecimento de mundo, não daria muito certo, porque se tratava de um cartoon, tá? E tem humor no meio, tem toda aquela situação. Aqui não tem humor, aqui não é um cartoon. Tá? Então, são os objetivos do milênio. Goals vai ser os objetivos, millennium, né? Vai ser millennium, todo mundo sabe. Então, nós temos aqui imagens, e essas imagens você já consegue traduzir, saber o que significa cada imagem dessa, sem mesmo você saber a tradução das palavras. Até porque, olha só, temos prato de comida, temos um lápis, temos aqui um sinal
envolvendo o sinal feminino, né? Esse sinal aí é do sexo feminino. Temos aqui um ursinho que envolve criança, temos aqui uma mulher grávida, talvez de gravidez, temos aqui o sinal aqui de saúde, temos aqui a questão que envolve a questão de meio ambiente, que eu esqueci o nome disso aqui, dessa imagem. Eu não lembro, me fugiu a palavra do que significa isso, essa imagem. Temos aqui várias pessoas. Então, olha só. Letra A combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Será que tem a ver com isso? A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Eu tô falando rápido, gente, porque o tempo já tá passando. Incrível como esse tempo passa rápido. Então, olha só. Temos aí todas essas questões e apenas 2 delas são comuns ao mundo todo. Você poderia usar o seu conhecimento de mundo aqui. Nessa questão, eu usei meu conhecimento de mundo e acertei ele antes de ler o texto. Naturalmente, eu usei o meu conhecimento de mundo porque eu sabia que tem um problema aí que ela faz parte para todos os países vão ter esse problema. Todos. Tem um aí específico que tenho certeza e é o da minha resposta correta. Então temos aqui, ó, você vai ter aqui a palavra eradicate extreme poverty and hunger, ou seja, erradicar pobreza extrema e a fome. Achieve universal primary education, né? Atingir a educação primária universal. Promote gender equality and empower women. Promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Reduce child mortality, reduzir a mortalidade infantil. Improve maternal health, ou seja, melhorar a saúde maternal, né, da mulher. Combat HIV, que é AIDS, malaria and other diseases. Combater o HIV, malária e outras doenças. Malária não tem em todos os países, né, gente? Ensure environmental sustainability, ou seja, garantir a sustentabilidade do meio ambiente. A Global Partnership for Development, ou seja, o desenvolvimento de parcerias globais. Então, temos palavras muito fáceis aqui de ser traduzidas no inglês, e mesmo que você não conseguisse traduzir, porque tem muitas palavras que são cognatas, você tem as imagens aqui que estão falando sobre cada uma, e pelas imagens você consegue imaginar o que significa. Então, a minha resposta correta aqui vai ser a promoção da igualdade de gêneros e erradicação da pobreza. Porque você não tem aqui essa questão, você não tem exatamente uma resposta aqui. Você não tem uma resposta, né? Então, você vai ler aqui, todos esses problemas aqui vão aparecer aqui na questão de A a E. Só que você vai usar o seu conhecimento de mundo aqui para responder essa questão. E a questão C é a resposta correta, porque a promoção de igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza, que é falta da pobreza, é um problema que atinge todos os países, independentemente das suas diversidades culturais, né? Promoção da igualdade de gêneros, que é essa questão do feminismo, né? De acabar com o machismo e empoderamento feminino, vai ter esse problema em todos os países, e a pobreza também. Portanto, letra C. Tá? Essa aqui é uma diferente, uma questão que você não iria realmente ter uma resposta de fato aqui nessa imagem. Tudo bem? E vamos para a 3. Na 3, nessa questão de 2017, o que está dizendo aqui? Ó, nesse texto publicitário, então a gente sabe que é uma propaganda, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, que é a questão lá da imagem, a questão não verbal. Ao associar termos anyplace e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Então você teria que olhar essas palavras anyplace, que você inclusive aprendeu comigo, que significa esse any, numa das aulas lá na 2ª temporada, e a palavra regret. Então, você vai associar esses 2 termos à imagem do texto, que a imagem do texto é essa aqui que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consistência do produto ou conservação do carro. Olha só. Não, a imagem não tá muito boa, né? Mas se trata aqui de um lugar... Gente, eu sei que o tempo acabou, mas, pô, eu vou continuar porque não tem como não. Foi um tempo muito curto para 3 atividades. Temos aqui, ó,
um monte de coisa preta, que na verdade é óleo, não dá para você imaginar muito bem, mas é óleo. Temos aqui uma espécie de um parafuso, né? E temos aqui a imagem. Take your car just any place for an oil change, exatamente sobre óleo. Você consegue ver aqui a palavra oil, que é óleo. And you may regret it down the road. Então você iria associar essas duas palavras, any place e regret. Any place, você aprendeu comigo que a palavra any, nesse sentido, vai ser qualquer lugar. Place é lugar, então qualquer lugar. Regret é o verbo que vai significar arrepender, né? Então, leve seu carro para qualquer lugar, para uma troca de óleo, e você pode, olha o verbo modal aqui que você aprendeu comigo também, e você pode se arrepender na estrada. Então, assim, se você levar para qualquer lugar, o seu óleo pode, na verdade, vazar. No meio da estrada você pode ter problema, parafuso para lá, parafuso para cá. E essa imagem, na verdade, ela é assim que foi retirada. Ela foi retirada do Enem desse jeito. Então, ela não está muito boa mesmo, mas isso aqui é um óleo na estrada. Tudo bem? Então, a minha resposta correta aqui não tem a ver com consistência do produto, nem com a conservação do carro, nem com a preservação do meio ambiente e nem a manutenção do motor. Ainda mais se você tratar de um texto publicitário. Se um texto publicitário, se é uma propaganda, ela vai fazer o quê? Uma propaganda sobre o produto ou a empresa dela. Portanto, é a escolha da empresa certa. Então, você também tem que prestar atenção no enunciado quando ele fala que nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. E por se tratar de uma propaganda, obviamente, é a escolha da empresa certa. Fiquei para vocês as nossas referências. Eu gostaria muito de ter mais tempo para falar com vocês sobre as 3 questões, mas o tempo passa muito rápido, gente. Estou até estressada com esse tempo, ó. Mas é isso, gente. So, see you next class. Nós temos ainda uma última aula dessa nossa 3ª temporada, que é uma aula que é apenas somente de questões de interpretação do Enem. Então, portanto, a gente vai ter muitas questões ainda para a gente poder fazer as nossas interpretações, colocando aí em prática técnicas de leitura, dentre outras coisas. So, see you next class. Bye, bye.